E vamos falar de algumas mudanças que o técnico Fabian Bustos está promovendo no time do Santos, obviamente, nesse segundo treinamento, que foi mais complexo do que o treino de segunda-feira. Claro, é só o segundo treino do Fabian Bustos, algumas mudanças ainda vão acontecer, não quer dizer que esse será o time que o Fabian Bustos vai utilizar até o final da temporada, ou até mesmo para o jogo contra a Ferroviária, que é a partida mais próxima. Mas vamos mostrar aqui essa escalação, as mudanças, o que está pensando inicialmente o Fabian Bustos, né, para esses defensores, né? Então vamos falar aqui sobre um Santos continuando com a questão de dois zagueiros e algumas mudanças, principalmente do meio para frente. Uma observação importante é que o Auro já está à disposição, está treinando normalmente, inclusive estará nessa escalação que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E eu quero a participação de vocês aqui nos comentários, o que vocês acham sobre o time ideal, né, com os jogadores que nós temos à disposição e como vocês colocariam o time taticamente também, né? Qual que é a melhor formação para hoje o Santos conseguir os seus objetivos, que é fazer os seus golzinhos e não sofrer tanto defensivamente. Bom, vamos começar aqui com algumas mudanças que foram testadas pelo Fabian Bustos nesse segundo dia. Só para a gente destacar aqui, ele fez uma mudança de horário no Santos, então o Santos começa os seus treinamentos às 8 horas, com trabalho na academia, depois os jogadores, né, vão para o gramado. Tem até um texto aqui do Globoesporte.com, que eu retirei um trechinho, que diz o seguinte, ó, explicando um pouco, que às 8 horas o elenco se apresentou na academia do CT Pelé, depois todo o grupo foi para um dos campos do centro de treinamento para uma atividade física e técnica. Troca de passes, velocidade, mas sem posicionamentos. E por fim, no último bloco do treino, os jogadores do Santos realizaram um trabalho tático já com posicionamento em campo. A atividade havia começado às 8 e terminou às 11. Então, né, esse que foi o resuminho. Agora vamos para algumas mudanças, principalmente que o técnico Fabian Bustos promoveu na escalação do Santos e até mesmo de posicionamento de alguns jogadores. Então, começando, mudança na dupla de zaga. Em alguns momentos, a dupla era Kaique e Bauerman, outros momentos Luiz Felipe, Velasquez, né? Então, houve essa mudança de jogadores, né, no setor defensivo do Santos. A gente vem falando sobre isso, sobre essa falta de confiança do Kaique, ou pelo menos essa queda de rendimento do jogador. Então pode ser, né, que ele teste alguma variação de dupla de zaga para formar dupla com o Bauerman. Outra mudança, Sandri e Zanocelo no meio-campo, Sandri fazendo a função de primeiro volante e o Zanocelo jogando um pouco mais centralizado, mais avançado, né? Como um segundo volante, mas praticamente como um meia que tem que, de uma certa forma, criar ali as jogadas. E o Ricardo Goulart, aí a mudança de posicionamento, jogando bem mais próximo ao Marcos Leonardo. A gente comentou aqui que o Ricardo Goulart ele tem um aproveitamento muito melhor quando ele joga próximo, né, ali da área, ou dentro da área especificamente, né? Fez gol de cabeça sim, chega muito bem, até mesmo tentando alguma finalização, então pode ser um caminho, né, que esteja sendo indicado pelo Fabian Bustos de jogar com o Ricardo Goulart mais próximo ali da área. Outra questão, mudança no ataque, Lucas Braga como titular, pelo menos nesse treino de terça-feira, Marcos Leonardo e Ângelo. Aí o Santos jogaria mais ou menos no 4-2-4, com o Ricardo Goulart, como eu falei, bem mais próximo à área. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela, para vocês visualizarem mais ou menos isso que eu acabei de falar. E aí, qual que é a grande questão? Apostar principalmente na profundidade dos seus jogadores das laterais, tanto os pontas como os laterais em si, né? Como eu falei, o Auro deve ficar à disposição para esse jogo contra a Ferroviária, o Santos que ainda tem o Madison no departamento médico, então ele é um treinador que gosta de apostar nos seus laterais, então o Lucas Pires e o Auro avançando, os pontas também, né? Tanto o Lucas Braga como o Ângelo, e ali, mais próximo da área, Marcos Leonardo e também o Ricardo Goulart, como eu falei, um 4-2-4 praticamente desse time do Santos. Aí você vai me perguntar, Nájila, mas esse buraco no meio-campo vai continuar?
Se a gente pensar, né, colocar ali num campinho, pode ser que exista, de fato, esse buraco entre o setor defensivo para o setor de ataque do Santos, né? Aí cabe tanto ao Sandri como ao Zanocelo essa questão de aproximação, ou até mesmo algum dos pontas, né? Ou o Ângelo, ou o Lucas Braga, ou até mesmo os laterais também ajudarem nesse elo, né? De um setor para o outro setor. E, obviamente, a bola precisa chegar, né? E aí que essa responsabilidade aumentando também ali nos volantes, né? Tanto o Sandri como o Zanocelo. Acredito que essa responsabilidade deve cair mais ao Zanocelo, caso ele seja de fato titular, né? E outra coisa, algumas variações também que a gente pode observar durante a partida. Atacando 4-2-4, como a gente citou aqui. Se defendendo, pode ser que o Santos se defenda no 4-4-2. E aí, com o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart, um pouco mais sem essa responsabilidade de marcação. A gente sabe que o Ricardo Goulart não tem tanta intensidade para ficar voltando para ajudar nessa recomposição. Então, pode ser que você coloque Ricardo Goulart e Marcos Leonardo postados, né, quando o Santos estiver se defendendo. Caso a gente consiga recuperar a bola, pronto, você já manda a bola para o Ricardo Goulart e também para o Marcos Leonardo. E aí, os laterais e os pontas, tanto o Lucas Braga como o Ângelo, como eles possuem mais velocidade, aí é mais fácil, né, no contra-ataque, esses jogadores auxiliarem lá na frente, né? Vale ressaltar que o Fabian Bustos, né, gosta nas suas equipes que os times cheguem com uma superioridade numérica no ataque. Então, é necessário, né, chegar com aquele comboio de jogadores de uma vez para, de uma certa forma, dificultar o time adversário. E aí também, outra variação, sei lá, o Santos está perdendo, está empatando, precisa do resultado. Pode ser que o Santos jogue no 2-4-4. O que é 2-4-4? Praticamente só os zagueiros ali mais atrás, coloca os volantes, os laterais, os atacantes, tudo para frente e bora, vamos tentar fazer esse gol aí, né? Pode ser uma variação também, caso o Santos desesperadamente precise de um gol. Aí você avança mais, né, as linhas ali, principalmente do meio para frente. E se você precisar também ficar se defendendo, sei lá, tá ganhando o jogo, quer se fechar, quer fechar a casinha, 4-5-1, por exemplo. Aí um Marcos Leonardo ou um Ricardo Goulart apenas mais avançado, né? Algumas variações tentando imaginar essa escalação que está aqui na tela. Mas, como eu falei para vocês, é só o segundo treino do Fabian Bustos. Algumas mudanças, alguns testes que ele está fazendo para esse time do Santos. Está tentando entender e, imagino que, potencializar e minimizar certas coisas. Então, potencializar aquilo que é bom, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, a velocidade dos jogadores, tanto os nossos pontas como os laterais, que com certeza o Santos deve explorar isso, né? São jogadores com características bem ofensivas e, de uma certa forma, tentar minimizar alguns problemas mais defensivos e tal. A única coisa que me preocupa mesmo é essa questão do meio-campo, porque se o Santos não conseguir fazer esse elo do seu setor defensivo para o seu setor ofensivo, seguiremos com o mesmo problema de falta de criação. E uma outra coisa, vai que o Santos acabe perdendo a bola no ataque. Aí, de uma certa forma, se o Santos está atacando com 4 caras lá na frente, você tem menos 4 jogadores para se defender, né? Então, isso também é uma coisa para a gente se pensar nesse molde, digamos assim, né? Com o Ricardo Goulart um pouco mais avançado ali próximo ao Marcos Leonardo, e o Ricardo Goulart, né, como a gente já repetiu aqui, não tem tanta intensidade para ficar indo e voltando. Ele é um cara que, pelo menos nesses últimos jogos, está jogando de uma forma mais paradona ali, né, no meio-campo do Santos. Mas vamos aguardar. Como eu falei, é só o segundo treino do Fabian Bustos. Mais uma coisa que eu já gostei, né? Já começou a trabalhar a questão de posicionamento, a questão de tocar passes, né? Troca de passes, principalmente em campo reduzido, que é uma coisa que a gente sempre fala. O Santos erra muitos passes, então é importante até às vezes você voltar, né, treinar alguns fundamentos, finalizações, enfim. Então, acho que isso pode ser importante para o time do Santos. Mas vamos seguir observando como será esses treinamentos aí, né, do Fabian Bustos. E só uma informação importante acerca do Zanocelo, ele está emprestado pela Ferroviária, mas não tem nada contratual que impeça que o Zanocelo possa ficar à disposição
para o jogo do final de semana, que é Ferroviária e Santos, né? O Santos jogando fora de casa. Então, só a título de informação, não tem nada que impeça o Zanocelo ficar em campo, tá bom? Ele que estava suspenso, por isso nem foi relacionado na partida contra o Novo Horizontino. Mas quero saber aqui de vocês a sua opinião. O que vocês imaginam desse time do Santos? Gostaram desses testes? Qual seria o seu time titular? Qual seria o melhor esquema tático? Né? Só comentamos aqui o que foi trabalhado nesta terça-feira. Mas eu queria muito a sua opinião e o seu like, tá? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo de Santos Futebol Clube. Grande abraço para você.